Pessoal, hoje eu queria falar um pouco sobre a importância de termos as emoções sob controle. Você é uma pessoa controlada? Quem é você? Deixa aí na barra de rolagem para mim como que você está, como que está a sua ansiedade. Vera Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. Como você está se sentindo? Como está a sua emoção? Como está o seu pensamento? Como está, por exemplo, a sua forma de lidar com as questões, com as interrogações? Diga para mim. Hoje eu quero falar um pouco sobre a importância de termos as emoções sob controle. Tem alguma coisa que a gente não aprende na escola, justamente pelo fato de a nossa cultura ainda ser muito empobrecida em relação ao psiquismo humano, ao aparelho psíquico, digo. E por isso nós temos, na verdade, uma decadência muito grande nessa área, por não termos pessoas que tenham interesse ainda, né? E se tem alguém que tem interesse, ainda efetivamente não conseguir colocar, por exemplo, como numa grade, eu não gosto muito dessa palavra, mas uma grade escolar, algo relacionado, provavelmente, ao psiquismo humano, ao aparelho psíquico. Porque nós temos o respiratório, mas temos também o aparelho psíquico. Nós temos o aparelho digestivo, mas também temos o aparelho psíquico. E por essa razão, nós estamos observando, por exemplo, quantas pessoas que precisavam ter um autoconhecimento nessa área. O autoconhecimento que eu estou dizendo, que o autoconhecimento ele é para a vida toda. Né? É uma ciência que nós precisávamos ter, ou seja, sermos conscientes de que neste mundo horizontal, na dimensão horizontal, tudo que efetivamente nós estamos olhando vai ter um impacto no nosso psiquismo, desde a infância. E a maioria das pessoas, principalmente por alguns por não interessar, outros por não ter nenhum cuidado com isso, outros, na verdade, por simplesmente desconhecer, né, e o fato de desconhecer é muito sério também, levam muitas pessoas, por exemplo, a estar vivendo hoje quadro depressivo, quadros clínicos, por exemplo, como mal de Alzheimer, Parkinson, entre outros, pensando que uma carga genética pode simplesmente não ser modificada a partir do momento que a pessoa é diagnosticada com esse mal. E por isso nós estamos observando hoje que o medo impera, não é? Muitas pessoas não têm aceitação, entre outras coisas. E nós precisávamos, por exemplo, começar a mensurar a importância de termos as emoções sob controle. Eu estava olhando, por exemplo, 8 emoções baseadas, emoções básicas, digo, né, que são baseadas na teoria de Plutchik. Claro que existe mais, né, emoções não básicas, formadas, por exemplo, pela mistura que nós estamos falando aqui, que não são básicas, mas 8 básicas. Número 1, aceitação. Ser aceito ou aceitar, que também é um ato de concordar. Nós estamos vendo, por exemplo, tem pessoas que não têm uma aceitação, ou seja, ela não conhece esse tipo de emoção. Tudo com ela e para ela precisa ser no aqui e agora. Ela precisa resolver as suas questões a partir do momento que ela entende que aquilo que ela está fazendo efetivamente vai tem que ser assim, precisa ser assim. E a gente sabe que as coisas não são assim, efetivamente não são. Então, urge-se a necessidade de nós termos a importância, né? Ou melhor, de termos sob controle as nossas emoções. Então, número 1, aceitação. Ser aceito ou aceitar, que também é um ato de concordar. Número 2, alegria. Esta é uma das emoções, por exemplo, e é uma emoção positiva, que nos faz pensar melhor. Alegria. Quantas são as pessoas, por exemplo, que são alegres momentaneamente, né? E muitas delas acham que até são bipolares, ou seja, têm um transtorno bipolar.
justamente pelo fato de não ter uma disciplina, não ter um equilíbrio nesta área. É claro que tem dias que a gente não vai estar alegre. Vai ter dias de peleja, vai ter dias de angústia, vai ter dias mal. Mas não obstante a isso, nós precisamos entender que a vida também se faz de alegria. E o que a gente observa hoje, por exemplo, é que se você ter, por exemplo, a alegria, né, sob controle, isso vai te fazer viver melhor. O seu cortisol não vai estar de tal forma que vai estar sendo com um grau mais elevado no seu sangue. A terceira importância, né, ou melhor, o terceiro tipo de emoção que nós precisamos ter sob controle é sobre a aversão. O que é aversão? É ódio, rancor, antipatia, repugnância, repúdio. A gente precisa entender que o ódio que passa para uma outra pessoa, que você tenta transferir para uma outra pessoa, passa primeiro por aquela pessoa que está odiando. O rancor. Isso, primeiramente, sumariamente, faz o mal àquela pessoa que está rancorosa, àquela pessoa que está sentindo essa negatividade, aquela pessoa que está odiando o outro. É preciso ter um controle. Jesuína Duarte, seja bem-vinda, Mato Grosso. Obrigado por compartilhar e, se possível, também, né, dedinho aí na tela. Curta bastante para que a gente possa crescer em relevância aqui. De vez em quando, eu abro live aqui, tendo em vista que nem sempre abro devido às minhas muitas atividades, tá? Mas quando abro live aqui é sempre com temas específicos, tratando respectivamente sobre emoções, tá? Claro que eu faço uma mescla com a Bíblia porque não tem como separar alma e espírito. Tendo em vista que nós estamos observando um número crescente de pessoas ansiosas, ou seja, que tem TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e também pessoas que têm, que está em depressão. A depressão ela pode surgir por N razões, né? Mas, todavia, eu sempre estou trazendo aqui um bate-papo assim, bem direto, bem objetivo, bem simplista também, para que você possa entender um pouco mais sobre como manter, como ter as emoções sob controle, né? Eu sei que de quando em quando a gente não consegue fazer isso, mas o mais que você puder fazer, por exemplo, tendo uma disciplina, tendo um equilíbrio, isso vai te remeter a um futuro longínquo. E hoje nós estamos falando sobre a importância de termos as emoções sob controle. Nós falamos sobre aceitação, né? Tem pessoas que têm dificuldade de ter aceitação. Ela sempre está espelhando no outro, ela sempre está buscando o outro. E a partir daí, essas pessoas começam a sofrer muito, porque quando eu começo muito a transferir, né, o meu eu para o outro, eu não vivo a minha vida como dádivas de Deus, como presente de Deus. Isso leva muitas pessoas, por exemplo, a viverem dentro de uma futilidade muito grande, viverem uma vida sem propósito. E quando a gente fala de viver uma vida com propósito, nós precisamos entender que as emoções elas fazem parte, principalmente, do propósito da vida. O que é o propósito? O propósito é aquilo para que eu vim a este mundo para fazer. Todos nós temos uma missão. A missão é uma coisa. O propósito é outra coisa. Em contrapartida, nós temos, por exemplo, não só. Boa noite, Lorena, seja bem-vinda. Então, o propósito é algo, o plano é outra coisa. Olha só que coisa interessante. Quando você começa a entender para que veio esse planeta Terra, quando você começa a entender o propósito da sua vida, aí então você tem aceitação. A aceitação ela faz parte, por exemplo, de ser aceito ou se aceitar, né? Ou concordar com aquilo que para que você veio esta vida. A maioria das pessoas estão vivendo num redemoinho muito grande, por que não dizer quase que infinito, pelo fato de não conhecer o propósito. Você tem ira de muita coisa, então você está
ali vendo algo que você pode mudar. Porque se você não concorda com algo, por certo, tem um propósito que está sendo revelado a partir da ira. Então, quando a gente olha as emoções e nós olhamos nesse aspecto, e olhando sempre o prospecto também, mas mais o aspecto, por exemplo, eu sinto uma dor, mas o que que ela pode influir? Eu estou sentindo hoje cabisbaixo. Por que que eu estou assim? Eu estou sentindo que as coisas não estão acontecendo na minha vida. Por que que eu estou tão bloqueado assim? Entre outras coisas, isso é muito interessante. Então, quando você começa a observar, tá, que alguma coisa não vai bem, não é buscar um bode expiatório para essa questão. Não é buscar, por exemplo, alguém ou algo que possa, por exemplo, se você culpar aquela pessoa daquilo. Muito pelo contrário, nós devemos fazer a curva e procurar saber por que que eu estou assim. O que de fato está acontecendo ou aconteceu comigo para que eu vivesse esse momento assim. Isso é muito importante. Quando você consegue fazer, por exemplo, eu não vou dizer diagnóstico, mas você consegue pontuar, você consegue interpretar, você consegue elaborar aquela dor, aquela angústia, aquela falta, você começa então a observar que é muito mais importante você fazer essa descoberta e pontuar isso com uma interpretação, com elaboração, ou talvez com uma assimilação, do que você transferir a sua dor para o outro. Eu estava um dia desse numa palestra e falei para algumas pessoas sobre a questão dos sonhos, né? A pessoa sonha e ela quer transferir a dramatização do sonho, a consolidação do sonho, as imagens, a metáfora dos sonhos para outras pessoas. Ou seja, eu sonhei com fulano de tal, eu sonhei com A, com B. E toda vez que você, como sonhador e sonhadora que é, você tenta transferir isso para outras pessoas, isso é claro que é de uma forma tão metomínica, né? De pensamentos metomínicos, ou seja, esses pensamentos que você pensa que tem que ser assim. Algumas até usam algumas interpretações a modo do Egito Antigo, de Roma Antiga, etc, etc. Mas a gente sabe muito bem que quando você começa a fazer uma pontuação de por que que você não está bem, por que que você não está feliz, por que que as coisas não estão concretizando para com a sua vida, por que que a sua vida está assim paralisada, né? Por que que está tudo bloqueado na sua vida? Ou seja, por que que eu penso assim também, né? Por que que eu tenho pensamentos assim? E a partir daí você começa então a fazer uma análise, é claro, para não transferir para outra pessoa a sua dor, mas pontuá-la, tratando principalmente as causas. Você já percebeu que a maioria das pessoas hoje elas gostam, e por falta desse conhecimento, né, desse saber, essas pessoas estão tratando principalmente sintomas. Os sintomas são trata com algumas coisas muito paliativas, por exemplo, remédios, etc, etc. Mas estou com depressão, vou tomar Rivotril. E a gente sabe que o Rivotril, depois de 3 meses, ele pode causar demência. Entre outras coisas. Então, o que é de fato que você precisa, a partir do momento que você tem algo que te incomoda, que tem algo que faz com que você, por exemplo, não está tendo êxito na sua vida, você precisa fazer uma interpretação. Faz uma volta, volte lá atrás e comece a pesquisar por que está acontecendo isso. O que de fato aconteceu para você estar se sentindo assim? Né? Por que que esses pensamentos são persecutórios? De onde que vêm esses pensamentos? Isso tudo é importante a gente estudar, principalmente os padrões de pensamento. Eu já estou quase no final, posso dizer no finalmente, de um livro que é uma mentoria minha, onde eu vou tratar todos os traços de personalidade. Nós vamos ajudar muitas pessoas que precisam conhecer a sua personalidade. Por que que você age assim? Por que que você é assim? Por que que você comporta assim? Né? E vamos atacar a raiz e vamos procurar mapear, principalmente, esses padrões repetitivos de pensamentos. Esses pensamentos que não te ajudam, esses pensamentos que justamente vêm para te tirar o ânimo, né? Não só o ânimo, mas também te fazer procrastinar.
Mas não só fazer ou procrastinar, como também de sabotar. E o que tem de pessoas, por exemplo, que estão vivendo com essas amarguras, com essas angústias, porque ela não consegue, por exemplo, elaborar aquilo que de fato precisava. E isso causa muita dor. O que nós precisamos aqui? Eu estou hoje simplesmente no bate-papo, eu abri hoje essa live para falar um pouco sobre a importância de termos as emoções sob controle. E nós já falamos sobre aceitação, falamos sobre alegria. Agora estamos falando um pouco sobre a aversão, que é o ódio, o rancor, a antipatia, a repugnância, o repúdio, né? Por que nós temos antipatia do outro? Você já parou para pensar sobre isso? Maria Luísa, boa noite, seja bem-vinda. Você já parou para pensar por que eu tenho antipatia do outro se às vezes eu não ando junto, se eu vi uma vez e a gente, abre aspas, a gente sempre diz assim, eu não vou com o outro por causa do outro porque ele tem pensamentos diferentes de mim, ele é uma pessoa que eu tenho asco, mas às vezes você não conversou, não teve um diálogo com o outro para entender de fato o outro. A gente não pode fazer julgamento temerário da vida do outro se nós, na verdade, não sentarmos e conversarmos e dialogarmos e buscar entender por que o outro é daquela forma. Lembrando que os semelhantes é que se atraem, os opostos nunca se atraem. E quando uma pessoa, por exemplo, ela gosta de mim, ela gosta do meu jeito, porque ela é o meu neurônio espelho. Depois, se você puder estudar, estude sobre os neurônios espelhos. Isso é interessante. O que o outro vai aproximar de você, porque ele tem muito de você, tá? Ele tem muito de você, por isso que dá certo, por isso que tem, na verdade, esse congraçamento. Mas quando nós observamos que eu olho para o outro e eu não suporto o outro, a forma dele se portar, a forma dele se comunicar, etc, etc, é porque ele totalmente não. Ele é o meu oposto, ele não é semelhante, e por isso não significa que meu anjo da guarda não. Tem algumas pessoas que dizem assim, né? Meu anjo da guarda não combina com fulano de tal. Não, o anjo da guarda é para guardar, não é para esses méritos, né? E nem para o nosso benemérito. Mas, todavia, nós precisamos entender que, uma vez que eu começo a compreender mais o outro, eu vivo melhor. Eu vivo melhor comigo porque eu me aceito do jeito que eu sou. E por isso, nós vemos, por exemplo, quando a gente fala de aversão, é porque a gente tem um problema mal resolvido. Se eu tenho ódio de alguém, esse veneno quem está consumindo sou eu. E eu preciso, a partir desse momento, começar a entender e buscar esse entendimento. Eu já falei dessa curva, estou repetindo, recapitulando o nosso assunto. Nós estamos falando, por exemplo, sobre aversão, aonde a gente fala sobre ódio, né? Nós estamos falando sobre rancor, antipatia, que isso está no recalque da nossa alma. Isso está recalcado, está represado. Isso é uma repressão também. Porque eu preciso aceitar o outro do jeito que ele é, embora às vezes eu não tenha que concordar com tudo. Mas eu preciso buscar entender. Eu estou falando do livro que nós estamos agora terminando já, quando eu falo um pouco sobre empatia, que é diferente de antipatia. Antipatia é você ter aversão pelo outro. Agora, empatia não é você colocar no outro, porque o outro sempre vai ser o outro. Empatia é você ter a humildade psicológica de compreender o outro do jeito que ele é. A forma, quem sabe, neurótica dele pensar. A forma, muitas vezes, de irritante dele pensar, que te irrita, né? Que causa quase que náusea em você. Mas o outro vai ser sempre o outro. E você precisa entender que o mundo do outro, ele não, se é oposto principalmente, mesmo que seja semelhante, o outro vai ser sempre o outro. Pense nisso. E assim nós passamos então para o quarto ponto, que é expectativa. Que é uma esperança baseada em probabilidades. Expectativa. O que tem de pessoas que são frustradas porque fazem expectativa no outro, ou em algo, né, ou em alguém. Isso é muito triste porque quando eu faço uma expectativa e a minha expectativa é frustrada, muitas pessoas ficam deprimidas, outras não só ficam deprimidas, mas começam
a vivenciar momentos de muita angústia, né? E por isso existem muitas pessoas que estão vivendo momentos terríveis, tenebrosos, por causa de expectativa. Então, o conselho que eu dou sempre é o seguinte: antes que algo concretize na sua vida, não fica vivendo precipitadamente em uma expectativa. Acalme, respire, espere o dia de amanhã as coisas acontecerem, porque, por certo, como diz a Bíblia, basta um cada dia faz declaração a outro dia, conforme está no Salmo 29. Então, você precisa acalmar. Você precisa entender que há um tempo determinado para todas as coisas. Quando eu falo sobre o fator tempo, eu acho importante nós enfatizarmos, porque o que tem pessoas que pensam que tudo tem que ser, principalmente pessoas que têm ansiedade, são mais imediatistas, elas acreditam que as coisas têm que acontecer tudo dentro do seu tempo. E toda pessoa controladora, ela quer, na verdade, que as coisas aconteçam efetivamente dentro do seu tempo. Toda pessoa controladora, tá? Ela vive numa ansiedade, essa ansiedade se torna um padrão de vida, se torna, na verdade, uma energia vibracional dela, e ela começa a partir disso aí, fazer esse hábito, porque não é só o que ela pensa, ela fala, ela age, se torna hábito, e começa a se tornar uma vibração na sua vida, a partir do momento que essa pessoa, ela começa, então, a fazer qualquer tipo de expectativa, seja em objeto, seja em algo, seja em alguém, ela, ela espera sempre que aquilo aconteça dentro do fator tempo dela. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos muito bem que às vezes a gente tem que esperar e esperar muito para as coisas se concretizarem. Às vezes a gente tem que lutar muito para que as coisas aconteçam, às vezes até segundo o nosso bel prazer, às vezes segundo a nossa própria intenção, mas o tempo ele é muito pertinente, muito peculiar. E quando a gente começa a olhar, por exemplo, sobre o fator tempo, eu lembro de uma passagem bíblica que Salomão diz assim, no capítulo 3 de Eclesiastes, onde ele cita 28 vezes sobre o fator tempo. Ele diz que há tempo de nascer, há tempo de crescer, há tempo de guerra, há tempo de paz. Ele começa a falar ali, principalmente a partir do capítulo 3, tem um versículo que eu acho assim, ele não é enigmático, mas ele é muito profundo quando ele diz assim, o sábio Salomão disse uma coisa interessante, ele disse assim, o que é já foi, o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Algum tempo atrás eu comecei a fazer essa reflexão, assim, como que é importante. Tá, mas como interpretar um texto desse? Se o que é já foi, o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Né? Então a gente vê, por exemplo, o sábio Salomão, um dos homens mais sábios que já pisou a esse planeta Terra, embora usou muito para com outros a sua sabedoria e pouco para com ele mesmo, a gente observa uma coisa interessante que ele falou ali sobre o tempo. Porque existe um momento, por exemplo, que a gente vai olhar na nossa dimensão tempo e nós ficamos pensando que é a mesma dimensão de Deus. Não. Deus mora na eternidade, Deus é ilimitado. Então nós vivemos em um espaço-tempo limitado. E por essa razão a gente precisa entender que o nosso dia tem 24 horas. E se as coisas não aconteceram dentro das 24 horas, a gente precisa parar um pouco e pensar, e raciocinar, e dizer para nós mesmos, acalme-se, porque o amanhã será melhor do que o dia de hoje. E sempre com essa esperança. Porque o que é a esperança? Esperança é aquilo que me aponta para o futuro. O que é o tempo? É aquilo que eu consigo administrar dentro do meu equilíbrio psíquico. Se eu não conseguir fazer tudo efetivamente nesse dia, lógico que eu vou esperar mais um pouco. Eu preciso fazer isso, eu preciso ser resiliente. Mas uma outra coisa interessante que eu passo do princípio para falar e a meditar também aqui, quando a gente fala principalmente sobre expectativa, é porque não envolve só o fator tempo. A expectativa, principalmente das pessoas que eu estou dizendo que tem um grau elevado de ansiedade, a ansiedade, por exemplo, ela remete a pessoa. Oi, Maria Luísa. Então,
É verdade, né, que você queria dizer, é isso mesmo? Então, veja bem, a ansiedade, ela leva, por exemplo, a pessoa a precipitar. E a precipitação não é de Deus. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que quem precipitou foi Satanás naquela manada de porcos, né? Então ele é que é precipitador. Então acalme, respire um pouco mais. Amanhã as coisas vão acontecer. Se não acontecer amanhã, acontece depois. Então, gramaticalmente, quando a gente fala do passado, presente e futuro, eu estou falando hoje, dando um enfoque sobre a questão do tempo. É interessante nós salientarmos, sempre estarmos aqui objetivamente falando sobre isso. Porque quando eu falo, por exemplo, sobre essa questão do passado, presente e futuro, se eu olho para o mundo, para a dimensão vertical, estou falando agora espiritualmente, eu vejo, por exemplo, que Deus mora na eternidade, então não existe espaço-tempo para ele. Tudo para ele é já, tudo para Deus é presente. Mas para mim que estou com o pé sobre essa terra, eu preciso estar sempre gramaticalmente olhando para o passado, presente e futuro. É claro que o ontem eu sei o que aconteceu, né? O hoje, que é uma dádiva de Deus, que é um presente de Deus, eu estou vivendo ele. O amanhã, o futuro está intacto e eu ainda não posso tocá-lo, eu ainda não consigo vivenciar o que vai acontecer amanhã. Então, nós precisamos viver o hoje, livre de toda ansiedade. Eu falava um dia desses sobre, se você puder, né, colocar o dedinho aqui na ponta do meu nariz, aqui não tem problema, não pode bater à vontade, eu te agradeço. Ah, eu falava um dia desse, por exemplo, para um colega pastor, a respeito, na igreja dele, a respeito sobre ansiedade, né? Quando Jesus disse assim: não estejais ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque nem pela sua vida, nem pelo comer, pelo vestir. Porque a ansiedade, ela não resolve os problemas. Muito pelo contrário, a ansiedade, ela prejudica a sua vida. Porque o fator causador da ansiedade, né? A ansiedade, por exemplo, ela te leva a ter dores estomacais, te leva, por exemplo, a roer unha, né? A ter úlcera gástrica. Então, a parede de choque da ansiedade é o estômago e nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, a expectativa, muitas das vezes, ela leva a pessoa a ficar ansiosa. Nós vamos para o quarto, para o quinto, que é o medo. O que é o medo? O medo fez, por exemplo, todos nós, toda a sociedade, chegar até onde está hoje. Existe a importância do medo. Desde Gênesis capítulo 3, nós poderíamos falar sobre, por exemplo, a importância do medo, porque, em uma visão bem panorâmica, né, a gente poderia traçar aqui algumas coisas relacionadas ao medo. O primeiro casal que teve medo foi Adão e escondeu de Deus, como se tivesse jeito de esconder. E aí a Bíblia diz que Deus vem e fala assim: Adão, onde estás? Né? Deus não perguntou porque não sabia onde Adão estava. Claro que Deus sabia. Mas ele queria ouvir fatidicamente a voz de Adão, porque a partir daquele momento ia ficar registrado nos anais da história, que a resposta seria mais importante do que efetivamente a pergunta. A pergunta é importante, mas a resposta era muito mais. Porque Adão é único, porque Eva era única. Então veja bem, o medo, esse pressentimento de perigo, ele tem o seu lado também positivista. Por quê? Se não tivesse o medo, esse o medo útil que eu estou falando agora, a geração não teria chegado até onde chegou. Os povos não teriam chegado até onde chegaram hoje. Por quê? Porque senão, imagina, naquela savana africana, onde tinha dente aqueles urso, leão, por que não dizer, tigre, enfim, aqueles animais perigosos que tinha na savana africana, se a pessoa não tivesse medo, não teria, por exemplo, sobrevivido, né, aqueles povos naquele tempo e não teriam chegado até aqui. Então existe um medo útil, mas existe um medo também fútil, mas existe um medo também fóbico. E se nós fôssemos falar da Maria, nós fazermos várias lives aqui sobre fobia, fobias específicas, são mais de 100 tipos de fobia, e nós poderíamos classificar, pelo menos falando de umas 5, 6 tipos de fobia, tá?
que leva as pessoas, por exemplo, eu poderia falar de agorafobia, claustrofobia, tá? Entre outras fobias relacionadas no DSM-5. O que nós observamos a partir daí é que esse medo que eu quero falar sobre ele, esse medo de pressentimento de perigo, ele é muito bom. Isso está relacionado principalmente com o grau de neuroticismo que nós temos, que é um dos traços de personalidade que nós estamos desenvolvendo o conteúdo para fazermos uma mentoria para ajudar muitas pessoas a compreender a sua personalidade. Então, existe, por exemplo, por causa do seu traço de personalidade, você pode ter mais pressentimento de perigo do que outra pessoa. Isso é um fato. Então, você pode ter mais medo substancialmente de algo, de alguém, ou de objeto, ou começar a farejar o medo, né, uma palavra bem corriqueira, ter esses pressentimentos de perigo por causa do seu traço de personalidade, porque a sua constituição foi feita assim. Não é? Olha só que interessante. Então, seria algo assim, eu acredito que muito necessário da gente estudar, tá? E nessa mentoria nós vamos estar, a partir de então, falando mais exclusivamente, mais aprofundadamente sobre, principalmente, a grande mudança e armadilhas da mente. Olha, nós vamos falar muita coisa que a mente ela consegue projetar a partir do seu traço de personalidade e te remeter a viver uma vida ou com muito medo, com esses pressentimentos de perigo, ou desenvolver fobias específicas, entre outras coisas. Mas nós precisamos entender então que quando esse medo, esse pressentimento de perigo, ele é sem lógica, ele pode ser um transtorno fóbico, tá? E a partir daí é onde você precisa procurar um analista, uma pessoa que tenha as ferramentas necessárias para te ajudar efetivamente sobre esse transtorno fóbico. Nós vamos para o sexto aqui, a importância de termos as emoções sob controle, que é surpresa. Né? Tem pessoas que também, quando são surpreendidas, ela entra, por exemplo, em choque. E a vida, às vezes, ela nos delega algumas surpresas. Né? Se você recebe algo inesperado, e eu não sei como você reagiria quando você tem algum tipo de surpresa. Mas pense nisso. Então, vamos para o 7, a importância de termos as emoções sob controle. Nós falei que ia falar sobre 8. A sétima é raiva. Olha só. Né? É aquele acúmulo de irritação. É muito interessante. Nós vivemos hoje numa sociedade muito iracunda, muito raivosa. Uma sociedade, por exemplo, né, que ela está com um acúmulo de irritação, insatisfação, também ódio, que leva muitas vezes a perder o controle emocional e cometer atos insanos até. Nós estamos sempre observando isso e vendo, né, alguns surtos psicóticos que levam, por exemplo, essas pessoas a perderem totalmente o controle emocional. Oitavo é tristeza. Né? Esse sentimento de esgotamento que sentimos depois de um fato negativo, uma decepção e coisas semelhantes, por exemplo, a pessoa fica muito triste. Agora, o que nós precisamos entender? A tristeza também, ela faz parte da vida, né? Principalmente do luto. Quando a gente fala de tristeza, nós precisamos às vezes falar um pouco sobre o luto, porque o luto é uma perda que a pessoa vive, dependendo do seu traço de personalidade, cerca de 1 ano no luto por causa de um ente querido ou de coisas que a pessoa perde. A perda leva ao luto. Né? E uma das coisas que está dentro, por exemplo, da tristeza, do luto, é uma barganha que a pessoa começa a fazer. Né? A não aceitação, ela não acredita naquele primeiro impacto. E por essa razão a gente vê que são 5 fases do luto, eu não vou me alongar aqui também. Tá? Então o que nós precisamos entender a partir desse momento de tristeza, esse sentimento de esgotamento que sentimos depois de um fato negativo, né? Ou uma decepção, ou coisas semelhantes. Né? A gente precisa procurar conhecer a nós mesmos melhor. Quando você começa a conhecer a si próprio melhor,
você lida melhor com esses questionamentos, com as suas interrogações. Lembre-se disso. Então, essas emoções que nós estamos falando aqui, dependendo das fusões delas, né, e transtornos, claro, nos transforma em pessoas patológicas ou doentes, bem como também pessoas saudáveis. Tá ok? Então, hoje nós passamos para bater um papo, para falar um pouco sobre a importância de termos as emoções sob controle. Quero agradecer a todos e a cada um que passaram aqui, dizendo que assim que possível estaremos de volta com mais um tema específico para a gente falar aqui, tratarmos dele e ajudar mais outras pessoas que precisam de conhecer a si mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Fiquem todos na paz, Deus abençoe e uma excelente noite de descanso.